Movimento Popular de Colina denuncia possíveis fraudes no pagamento de salários e diárias de viagem de servidores. Com o excesso de horas extras, tem servidor praticamente ganhando 4 vezes mais. Mesmo com a grave denúncia, a Câmara não aceitou abrir comissão para investigar os fatos. Trabalhar na Prefeitura de Colina tem sido um ótimo negócio para alguns servidores. Muitos têm recebido altos salários, como mostram esses documentos. Esse servidor, por exemplo, atua no Departamento de Trânsito e Transporte e no mês de julho recebeu um salário bruto de R$ 4.625. Porém, o vencimento base dele é de R$ 1.082. O que fez ele praticamente quadruplicar o ganho foram as horas extras. Ao todo, são mais de 250. No mês seguinte, o servidor fez mais 280 horas excedentes, recebendo bruto quase R$ 5.000. Nós ficamos assim impressionados porque o valor era praticamente o dobro do salário e para que isso acontecesse o número de horas teria que ser um número de horas alto, né? A nossa suspeita é que sim, uma fraude no cartão de ponto na hora da contagem das horas extras, e o que demanda uma fraude nos olerites. Além disso, o Movimento Popular encontrou falta de marcação em diversos cartões de ponto. As diárias de viagens pagas a diversos servidores é outro questionamento. Entre janeiro e outubro desse ano, apenas um funcionário da Prefeitura recebeu mais de R$ 40 mil. Diárias muito altas, valores geralmente fechados, valores redondos, também nos alertou porque, assim, praticamente era o dobro do valor do salário também de funcionário. Então, foi uma coisa que nos alertou e, ao buscar informações, nós fomos percebendo que esses funcionários, alguns que recebem também diária, também recebem horas extras. Ao todo, a Prefeitura de Colina tem 1.206 servidores. Com salários base, ou seja, sem as gratificações de horas extras, deveria gastar perto de R$ 1.800.000. Mas com as despesas extras no mês de outubro, o Executivo chegou a gastar mais de R$ 4,5 milhões. Essa dúvida nossa do movimento é a transparência. Por quê? Esse valor poderia estar sendo usado em outra área e devido aos gastos excedentes com diárias, horas extras, está atingindo um pequeno grupo de pessoas. Então, a suspeita de várias irregularidades. O fato foi levado ao conhecimento da Câmara. 5 vereadores foram a favor da abertura da CPI, mas 5 votaram contra. O presidente da Casa desempatou votando pelo não prosseguimento da investigação. Porém, o Movimento Popular afirma que os parlamentares teriam feito uma manobra para barrar a comissão. O requerimento para ser aprovado para a instauração da CPI necessitava apenas de 1/3 de assinatura dos componentes da Câmara. E já tinha 5 vereadores assinado esse requerimento para a instauração da CPI. Não tinha que ter sido submetido a plenário para votação, como foi feito. E o que a gente entende é o seguinte: havendo 1/3, que é o número mínimo de assinaturas dos vereadores para instaurar a CPI, o requerimento já tinha que ter sido aceito pela mesa. Esse vereador analisou os documentos e afirma que há fortes indícios de irregularidades nos salários de alguns servidores e acredita que a Câmara tinha obrigação de apurar a denúncia. Uma vez que é levantado que tem indícios de irregularidade com dinheiro público, é obrigação do vereador fazer a fiscalização. Tá? E coincidentemente, logo após eu ter protocolado essa abertura de uma CPI, esse requerimento, o prefeito municipal mandou em todos os departamentos públicos que estavam cortando as horas extras para poder cortar os gastos. O requerimento de abertura da CPI deve voltar à Casa de Leis na última sessão do ano, marcada para o começo de dezembro. Se o requerimento não for aceito pelos vereadores, o fato deve ser levado ao conhecimento do Ministério Público. 11 vereadores deveriam ter votado a favor dessa CPI, não 5 para um lado, 5 para o outro, e o presidente da Câmara falar que foi contra a CPI. Eles estão aqui para cuidar do dinheiro público da cidade. A próxima eleição está chegando e o recado está dado. André Costa, de Colina, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Colina diz estar ciente das denúncias e que está tomando as providências necessárias para a apuração dos fatos. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. E chamou a atenção na reportagem que apenas um funcionário em 2 meses fez mais de 500 horas extras. Boa tarde, doutor Maurício. Enquanto muitos municípios estão fechando as torneiras e economizando, Colina está ainda na contramão. Boa tarde, Ximenes. Boa tarde, a população de Ribeirão Preto.
Realmente está indo contra a mão, né? Porque, na verdade, enquanto a gente vê que todos os municípios estão tentando, na medida do possível, sanear as suas contas públicas, me parece que Colina, sem examinar os documentos, me parece que Colina está em contramão mesmo das demais prefeituras da região. Agora, diante de uma denúncia como essa, a Câmara tinha que ter agido de que maneira? A Câmara tem que receber a denúncia. O primeiro momento é receber a denúncia. Havendo indícios, a Câmara tem que se pôr em votação se vai instaurar a CPI ou não vai instaurar a CPI. Se a Câmara não instaurou a CPI, tem outros caminhos legais para percorrer, para apurar eventuais fraudes cometidas pela Prefeitura de Colina. Mas ao não aprovar a abertura da CPI, os vereadores que votaram contrários vão contra também a transparência, já que a comissão poderia esclarecer muitas dúvidas. Não resta dúvida que a transparência é um dos princípios da lei de responsabilidade fiscal que existe, tá certo? Então, quem não teme, quem não tem medo, não teme. Por que não aprovar a instauração de uma CPI para investigar supostas fraudes ocorridas na Prefeitura de Colina? Nós já mostramos que em Barretos muito dinheiro foi desviado com fraudes em Olerites. É necessário que o fato seja investigado também pelo Ministério Público? Óbvio, Chimene. Claro, desde que há uma denúncia, há elementos, há presunção que está havendo fraude, é motivo suficiente para instaurar a medida competente, inclusive com instauração de inquérito civil, com CPIs. Após a instauração, não for comprovada eventual fraude, arquiva-se o procedimento. É natural, tem que se apurar, ainda mais tratando-se de verba pública. Agora, o Movimento Popular diz que os vereadores não seguiram a lei orgânica ao analisar o requerimento para a abertura da CPI. Se a comissão não for aberta, a Justiça pode ser o caminho? Sim, a Justiça sempre é o caminho. Se não houver a possibilidade de instauração, que a gente chama na via administrativa, que seria uma CPI, tem outros caminhos, sim, inclusive buscar os direitos na Justiça. Serve de alerta, então, para a população também ficar atenta e cobrar esses vereadores. Sim, a população, o movimento popular, consta, inclusive, na lei de responsabilidade fiscal. Ela tem legitimidade para estar movimentando, para estar investigando o que há de errado nas verbas públicas destinadas às prefeituras. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Até já, Ximene.